Bom dia, gente, ou melhor, boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite a todos mais uma vez. Desculpa aí a falha do bom. Eu disse bom dia, mas é boa noite. Agora são 21 horas 39 minutos e já está chegando aqui para a gente a Fatiminha. Tudo bem com você? Muito bem, peço desculpas a todos porque a nossa live desde ontem, que a gente não vem fazendo, ontem, como eu disse, e vocês viram isso nas redes sociais, a gente teve um convite ontem, não poderíamos deixar de atender, e hoje a gente está plantonizando, mas eu prometi trazer uma fala sobre, diferente, evidentemente, de muitos que estão trazendo apenas os textos da portaria e nem sequer tece um comentário, ou seja, eu não sei se é porque não busca entender na sua plenitude essa portaria ou então porque temem falar alguma coisa. Não se vê de forma alguma representantes nenhum tecer um comentário além de ler o texto da portaria que estabelece critérios para que seja pago o piso nacional para o Distrito Federal e assim por diante. E a gente, como sempre diz, com a minha fala e a minha opinião, tenta trazer algo a mais daquilo que está escrito. Então está chegando mais gente nesse momento, tá certo? Eu vou novamente colocar essa musiquinha que eu pus agora, tá certo? Porque é em cima disso que a gente vai falar. Lá vai, ó. Isso mesmo, vamos ver quem vai ganhar. Mas calma, que não é jogo de futebol, valeu? E aí vamos ver quem de fato vai ganhar. Porque entre as linhas da portaria do Ministério da Saúde tem muita coisa que deixa a desejar e tem muita coisa que muitos há de perguntarem de como ficará, de como será. Muito bem. Então, nós vamos aqui tecer uma fala sobre isso. Deixa eu ajeitar aqui meu microfone. Agora está ok. Porque essa portaria é composta de vários artigos. E tem um artigo que me chama muita atenção, que é o artigo... Deixa-me ver aqui, o artigo... Deixa-me ver aqui o artigo qual é, Adriano, novamente. Clareei aqui, aumentei. Um artigo que chama atenção, deixa a desejar, e a gente se pergunta. Por isso, Valéria, Elizabeth e Neto Santos, que a gente traz esse artigo agora para vocês, que é o artigo 1120C, tá certo? O artigo 1120C, que ele traz no seu título 9A, da assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. É a norma regulamentar, a ANR. E o que é que ela diz no artigo, neste título, no artigo 1120C? Diz o seguinte: o cálculo do valor a ser transferido para cada ente federativo considerará. Então, prestem atenção no tempo verbal. Considerará. Tá certo? E aqui no item 1, tá certo? Ou na linha 1, ele diz o seguinte: coleta de dados dos entes. Muito bem. Então, através do aplicativo do governo federal, foi feita a coleta de dados. E, diga-se de passagem, tem já uma lista na internet de algumas regiões que estes dados não foram enviados para o governo federal. E aí terão, sim, tá bom, o período de enviar para que o governo federal possa ressarcir, ou melhor, possa enviar a grana
até o atrasado de prefeito que não enviar. Tudo bem? Até aí tá beleza, tá fácil de interpretar. Vamos mais adiante. Quando ele diz o seguinte, coleta de dados, quando ele diz o seguinte, deixa eu me encontrar aqui, porque são letras miúdas, não é? Letras miúdas e a gente se perde. Lá vai. Coleta de dados dos entes e estabelecimentos elegíveis, de que trata o artigo 1120b, quanto aos profissionais da enfermagem. E aí, gente, é onde eu trago uma cereja do bolo para vocês. Quando ele diz dos profissionais de enfermagem com vínculo, Nova Toscano, com vínculo trabalhista ou servidores públicos. Fica uma interrogação, fica uma incógnita sobre o que diz essa linha 1. Vou repetir: coleta de dados dos entes e estabelecimentos elegíveis. Elegíveis quer dizer que as informações foram concretas, o balanço foi feito, a documentação, CPF, nome, a função que foi enviada está tudo ok, mas aí, quanto aos profissionais de enfermagem, aí fala dos vínculos. Vínculo trabalhista, que Adriano Lourenço entende, e vocês respondam aí se eu estiver errado, concordem ou discordem de mim, é quando você trabalha vínculo trabalhista. Vínculo trabalhista quando você trabalha de acordo com a consolidação das leis trabalhistas. Vínculo trabalhista, consolidação das leis trabalhistas, aquele profissional que tem carteira assinada, porque a lei é para pagar também aos profissionais de carteira assinada, e aí a gente está falando das entidades privadas. E o dinheiro vai vir também para as entidades privadas que atendem até 60% do SUS. O professor Lobo acaba de chegar também, a Anaíse Costa, técnica de enfermagem. Então, além desse vínculo trabalhista que ele diz aqui, né, com vínculo trabalhista ou servidor público. Tá bom? Ou servidor público. E aí? Como é que fica esse entendimento? Vínculo trabalhista e servidor público. Ele fala aqui em contratados, ele fala aqui em prestadores de serviço, ele não fala, repito, isto é um pensamento meu, uma fala minha, uma opinião minha, dentro do que eu estou vendo, o que está escrito nesta portaria. E aí ninguém que eu falo, aspas, são representantes. Eles trazem informação, eles trazem uma fala na qual a gente está fazendo. Transparência, tá certo? A veracidade, discussão sobre o que está escrito. Vou repetir mais uma vez para as pessoas que chegam. No artigo 1120, que fala do cálculo do valor a ser transferido para cada federação. Coleta de dados e estabelecimentos elegíveis, do que trata o artigo 1120b, quanto aos profissionais de enfermagem com vínculo trabalhista ou servidor público. Ponto e vírgula. E aí vem o item 2, ou a linha 2 desse artigo 1120. Depuração de inconsistência na base de dados. O que seria essa depuração de assistência de base de dados? Seria... B2 ocorre. Seria, vocês escutaram aí, né? Seriam dados que não estão corretos, dados que não foram enviados, dados que não existem do profissional, tá certo? No, por exemplo, a Ministério da Fazenda, que o CPF ele não existe, que o CPF, por exemplo, é de alguém que já faleceu, depuração
Outro exemplo, daquele profissional que não está inscrito no Conselho Federal de Enfermagem. Então vamos aqui cair nela de novo. Depuração de inconsistências na base de dados tais como, letra A, aí vem, ó, o que eu acabei de dizer. Número de cadastro de pessoa física, CPF inválido. Calma, que não é você que está devendo no comércio e de repente está no SPC. Nada a ver com a história do Brasil, tá bom? Nada a ver. É o CPF inválido. Ele não foi encontrado. Ele não foi encontrado na base de dados da Receita Federal, do governo federal. B. Cadastro na base de dados da Receita Federal como irregular, não encontrado, morto ou com idade potencialmente incompatível com a ocupação. O que é que quer dizer? Quer dizer que você tem aí, já passa dos seus 65, 70 anos de idade, digamos, e está trabalhando num ambiente insalubre, né? Digamos que você é de menor e de repente está cadastrado no sistema que não existe isso, evidentemente. Então, o governo cria situações para que encha páginas em branco. Muito bem, Ronaldo do blog, Ronaldo Gomes, lá de Jacumã, ele está perguntando qual é o assunto. A gente está falando aqui, Ronaldo, referente à portaria do Ministério da Saúde sobre o piso nacional da categoria de enfermagem e, em especial, um artigo, o artigo 1120, que ele fala sobre do cálculo do valor a ser transferido. E aí a gente está comentando algumas coisas que estão embutidas aqui de entendimento para sim ou para não, quando ele cita que os profissionais de enfermagem com vínculo trabalhista ou servidor público. Aí a gente está trazendo essa tônica aqui porque vínculo trabalhista, aspas, CLT, vínculo trabalhista contratado, o contratado, que é o prestador de serviço, ele tem um vínculo trabalhista, ele recolhe fundo de garantia, ele tem direitos constitucionais dentro do serviço, não é? Não tem. Lembrem-se que é minha fala e minha opinião em cima da portaria, tá certo? E eu trago isso porque a gente não vê informações de tipos, exposições de falas de pessoas que deveriam estar trazendo isso. E aí, ele fala no item C, a ausência do CPF na base de dados do Conselho Federal de Enfermagem, tá certo? Como não habilitado e remoção de registros em CBO indicado não condiz com as categorias contempladas. Ou seja, o piso ele contempla enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. E aí existem os atendentes de enfermagem que eles não são incluídos na lei. Não existe mais essa profissão, mas existem pessoas que exercem funções ainda no serviço como atendente de enfermagem. E aí, o que é que acontece? Eu vou me reportar ao município de Água Branca, onde eu tive alguns profissionais que me contataram, tá certo? Através do meu direct, do meu WhatsApp, falando que eram atendentes do concurso de não sei quando, dos anos 80, eu acho, ou no início dos anos 90, e que, segundo o RH da prefeitura, não caberia a eles mudar a função. E aí é mentira. Então, se você é atendente de enfermagem, exercendo função de auxiliar ou de técnico de enfermagem, como não existe a função mais de atendente, o serviço público das prefeituras e do Estado, eles têm que fazer a mudança de função dos senhores e das senhoras. Para o cargo técnico, aí vai ter que buscar a leitura, o estudo, para fazer um complemento ou então fazer o curso para ter a função. Se você é auxiliar e quer passar para a função de técnico, você tem que ter a diplomação, porque o serviço ele vai pedir documentos para que sejam emitidos
não é? Emitidos. Você tem um Corém, é um registro, você tem o certificado, é um registro, e nós temos no serviço público hoje muitas pessoas que estão nesse desvio de função, tá bom? Neste desvio de função. Chamar até a atenção na época do Covid, que todo mundo estava trabalhando, mas na carteira digital estava como auxiliar de escritório, e vocês lembram muito bem disso, tá certo? E aí, gente, a gente traz essa preocupação aqui, tá certo? Traz essa preocupação que um outro ponto bem interessante, tá bom? É que na portaria ela não cita o valor do 10º, agora que foi paga a primeira parcela. Alguém viu? Se alguém viu, me diga. Eu estou trazendo só esse pouquinho de assunto para vocês, porque nós temos a nossa live, que possivelmente só vou fazer segunda-feira. Amanhã é sábado, eu estou no programa de rádio, ainda vou fazer a edição do programa hoje. Domingo eu quero dar um descanso no meu gogó, e segunda-feira eu vou voltar com a minha live, e eu tenho muitos temas. Mas antes de chegar a segunda, Luiz, orienta, cadê você que não foi para a aula, rapaz? Tem o seguinte, lembrem-se que eu vinha dizendo semana passada, lá para o dia 14, nas nossas lives, dia 15, dia 16 também, que os prefeitos se reuniram em Brasília. E aí, quem não está se ligando, vai haver um movimento dos prefeitos dia 30. Olha só que vergonha, a enfermagem não paralisa serviço, não faz movimento, porque quando fazem, vem a justiça e dá no lombo. Os prefeitos vão fazer um movimento na Paraíba. E é incrível que na pauta também está o piso nacional de enfermagem. Por quê? Nesse momento, os prefeitos estão emputecidos, essa é a palavra, porque estão perdendo recursos. Existem prefeitos que já estão dizendo por aí que não tem como honrar pagamento dos profissionais, de funcionários das prefeituras por aí, porque o FPM reduziu. E os 3 assuntos na pauta em Brasília foi FPM, redução do FPM, foi reforma tributária e foi piso nacional de enfermagem. Então, tem que se ligar, porque as falsas informações vêm. No .gov, que é o site do governo, já tem lá uma manchete dizendo que sextou com um piso no bolso, depositado nas contas, e todos nós sabemos que dia 21 esse dinheiro é que vai entrar, e dia 21 até 30 dias para frente para entrar no bolso. Outro detalhe importante para você que acha que vai enricar com estes 4 meses, maio, junho, julho, agosto, que virá entrar nas suas contas. Lembrem-se que o pagamento de maio, de junho, de julho e de agosto, as prefeituras pagaram já. O que virá agora é o complemento do vencimento. Se você dá 30, 40 horas, não sei, mas vamos para uma realidade. Se você dá 30 horas e seu vencimento é 1.320, que é o salário mínimo, você agora pegue 2.267, que é o valor do pseudo piso de 30 horas, a diferença será de menos de R$1.000, R$947. Então, a conta que eu trago para mim é que o vencimento será o salário mínimo que já está no contra-cheque que os senhores já receberam nos pagamentos anteriores, junto com as gratificações, e agora virá simplesmente a parte do governo federal para complementar o vencimento de 30 horas. Se vai ter gratificação a partir do mês que vem, de setembro, não sei. Os projetos de lei complementar dos municípios, pelo menos aqui, que eu saiba, ainda não nasceu, e se nasceu deve estar engavetado. Também tem uma outra coisa muito importante que nós vamos trazer segunda-feira na nossa live, que é a respeito do embargo de declaração.
Eu fiz um material hoje, muitas pessoas viram esse material, tenho certeza absoluta, falando do embargo de declaração, tá certo? Chamo a atenção para municípios da Paraíba, o município de Zebelê, não vai receber nem R$ 2.000. E chamo a atenção em outro tema bem interessante. Quem não lembra, nas entrevistas do gestor municipal, ele dizia que para pagar o piso tinha que ser em torno de mais ou menos 10 milhões para complementar a folha. Muito bem, João Pessoa, ela está recebendo quase 11 milhões. Tá bom? Quase 11 milhões. E nós iremos levar para vocês, segunda-feira, mais anotações que a gente fez em cima da portaria, tá bom? Então, a gente está trazendo só um aperitivo, mas eu tinha que trazer para vocês esse artigo 1120, porque ele diz que as fontes serão destinadas para servidores, tá bom? E vínculo trabalhista. Então, isso me preocupou. Eita, e aí, os prestadores vão ganhar? Não vão ganhar? Então, existe essa incógnita, mas repito, é minha fala, é minha opinião em cima disso. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente fez hoje, tá bom? Não estranhe que é a mesma camisa. Olha só, é transparente, é visível a insatisfação de algumas pessoas nas redes sociais em relação à carteira do governo federal. E a ministra Nízia, mais uma vez, ela peca com a enfermagem brasileira. E neste momento, o que mais se fala do embargo de declaração é um recurso que se tem na justiça para tratar de assuntos omissos, contraditórios, obscuros e que apresentam algum tipo de erro material. Pois bem, a própria lei 14434, que foi simplesmente avacalhada pelo Supremo Tribunal Federal, está fazendo com que este embargo de declaração venha de forma rápida, mas a morosidade de Rodrigo Pacheco e vir às redes sociais apenas dizer que vai entrar com recurso, até agora não foi feito nada. É evidente que houve contradição no pensamento dos ministros e é evidente também que houve erro na matéria no que diz respeito à Lei 14434, que não trata de carga horária. Esperaremos o que vai acontecer e continuaremos firme e forte nessa batalha, levando informação para vocês. Tchau, tchau. Então, a gente fez isso pela manhã e escrevemos a seguinte legenda aqui, tá bom? Nós escrevemos aqui sobre isso. Eu quero ler para vocês aqui, porque é sempre bom trazer a fala e junto com ela o que a gente escreve. E a gente colocou mais ou menos assim: embargo de declaração. Quando de fato a enfermagem brasileira poderá contar com este recurso? Até o momento, o que a categoria tem apenas são declarações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que após quase 2 meses da decisão do Supremo Tribunal Federal, veio dizer que irá acionar a bancada de advogados do Senado. E para quem muito fala, é necessário conhecer e saber o que se diz, pois os embargos de declaração são um tipo de recurso que tem como objetivo atacar decisões jurídicas que sejam omissas, contraditórias, obscuras ou que apresentem algum tipo de erro material. Portanto, diante do exposto, se perguntem: o que mais estes que se dizem defensor da categoria precisam para apresentar esse recurso? E aí, dentro do embargo de declaração, a gente retira o erro material, que é através disso que pode se dar entrada no embargo de declaração. A gente tira aqui as contradições. Houve contradições nas decisões dos ministros, a gente pode aproveitar e é mais uma linha de ir atrás desse direito para que ele seja revogado e retire pelo menos, tá certo? Retire pelo menos, no caso dessas contraditórias,
essas horas referente às 44 horas, que não existe nem no serviço público, mas a gente sabe que no serviço privado muita gente trabalha até mais do que 44 horas, tá bom? O erro material está dentro da legislação vigente do nosso país, quando o que é que acontece? Quando dentro das decisões dos ministros existe algo que não configura com a nossa lei trabalhista, que são as 44 horas. Então, assim, eu fico preocupado, às vezes, Fátima G. Silva, Alexson Valério, Luiz H. Panda, Rosélia Nóbrega. Eu acho que o errado está sendo eu, porque eu venho com falas, eu venho com narrativas que a gente não escuta de outras pessoas. O que é que a gente está escutando apenas? Não, porque esse embargo de declaração tem que sair. Não, porque Pacheco, cadê Pacheco, o embargo de declaração? Não, porque se esse embargo de declaração sair vai ser bom, porque a gente pode receber o piso dentro das 30 horas e tirar as 44 horas, mas as pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu me refiro muito mais ainda a representantes, sejam eles sindicais, sejam de representantes de cooperativas, sejam do serviço público, seja de conselhos regionais e até do próprio Conselho Federal de Enfermagem. Para falar em conselho, a gente ouviu aí essa semana uma live com aquele enfermeiro, que eu esqueço o nome dele. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o nome dele aqui, rapidinho. Peraí, tá bom? Que deixa eu ver aqui, que vem sempre, toda hora, para a rede social, é um digital influencer, tá bom? O Diego. O enfermeiro Diego vem toda hora para a rede social, tá certo? Me desculpe aí, eu sei que ele pode até ouvir isso, mas às vezes cansa escutar a mesma ou quase a mesma coisa. E aí ele esteve em uma live com um advogado, e nessa live a nossa representante paraibana do Conselho Regional, ela esteve presente. O que é que eu quero dizer com isso, Adriano? Porque alguns representantes só aparecem para informações que, meu querido Irenaldo, com falas que são apenas para o bel prazer. Quer dizer que depois que a portaria sai, todo mundo é pai, é mãe, tá certo? Enquanto a portaria não sai, todo mundo é padrasto e madrasta. Me desculpe, porque tem padrasto e madrasta que é melhor do que certos pais e que certas mães. Essa é a verdade, tá bom? E aí, gente, eu me pergunto, sempre com a cara limpa, não devendo a ninguém, a Deus. E tudo isso é a minha fala e minha opinião, Suene Alves. Eu me pergunto, lembrem-se o que aconteceu semana passada com um representante a nível nacional que trocou de camisa. Trocou o branco, sem falar de legenda partidária aqui, por outra cor, pelo vermelho. Né? E aí, como é que a gente pode dar credibilidade? Se toda hora, né, essa toda hora traz angústia, traz pavor, traz medo, traz desilusão. Aqui na nossa Paraíba, nós teremos aí nós iremos ter aí um encontro de prefeitos que eu tenho certeza que nos outros estados também irão ter, tá certo? E o que é que vai acontecer neste encontro de prefeitos? Vai acontecer mais uma vez dificuldades que vão encontrar, porque vão dizer que perderam receita, né? Perderam receita porque o FPM diminuiu a cota para os municípios, de acordo com a densidade demográfica de cada município, os estados também. E aí, como é que vai ficar, pessoal? Como é que vai ficar?
Então, é algo que eu vejo de se preocupar, não, de tomar atitudes, porque se os prefeitos agora aqui na Paraíba, vão paralisar seus serviços e com os salários em dia, o que dizer da nossa categoria em todo o Brasil, né? É preocupante. Eu estou vendo esse encontro uma manchete que saiu no portal do governo aqui, falando de pagamento de piso, né? Que o pagamento já entrou nas contas. Como? Contradição é essa de governo federal? Não é no dia 21 que vai entrar? A partir da data da publicação no Diário Oficial da portaria, 5 dias após o dinheiro entrará nas contas. Então, é algo que estão tratando, estão brincando com coisa séria, estão brincando com pais e mães de família em todo o Brasil. Para a gente finalizar, que eu não quero me demorar muito, e agradeço a muita gente que está entrando aqui, tá certo? Obrigado demais. A gente deixou um aviso que iríamos entrar depois das 9 e tal, entendeu? Nós iremos ter, para segunda-feira, a divulgação dos concursos da EBSER, tá certo? Que nesse momento está nas escolhas da banca. Iremos ter um aviso da FAMUP que convoca prefeitos para a irresponsabilidade. Acho que ele está citando do governo federal. Vamos trazer também que a cidade de Cabedelo aqui na Paraíba, tá certo? É solidária a todos os municípios paraibanos sobre a paralisação das prefeituras. Paralisação das prefeituras, hein? Alô, Ministério Público? Alô, Tribunais de Justiça? Vocês vão deixar isso acontecer? Porque quando é com a categoria, vem logo uma cipuada. Iremos trazer também que a ministra Nízia aqui já revela o prazo final da primeira parcela. Isso aí todo mundo já sabe, é balela. Essa questão dos municípios e dos estados, quanto vão receber. E um pouco da portaria 1135, que informa sobre o pagamento do piso. Então, nós temos muita coisa para conversarmos segunda-feira, mas eu vou cair em cima da desmiuçada que eu dei em cima da portaria. São mais de 190 páginas, na verdade é essa, com inconstâncias, mais de 190 páginas que 90%, 80%, 90% são apenas números de prefeituras e de conteúdos, coisas poucas, pífias, que traz dúvidas, que traz medo para a categoria e que não é ainda definitivo, porque ainda está considerando prazo a ser dado a prefeitos no InvestSUS, que é o aplicativo daqueles que não fizerem, porque todos os meses terá que ser enviado para o governo federal esse banco de dados. Prefeito que não mandar, tá certo? Eles vão passar até em 30 dias, eles vão aguardar até 2 meses e quando esses forem enviados, eles pagam os retroativos, enviam os retroativos para os municípios. Então, deu muita brecha para prefeito, deu pouco direito para o trabalhador, deu pouco direito para você que está esperando esse direito chegar, não na forma que era para ser. Tá bom? Tá bom? Tá legal? Então, assim, a gente fez questão de dar uma chegadinha hoje, em plena sexta-feira, muita gente trabalhando, eu sei, Adriano está trabalhando também, mas é ainda acreditar. Então, você que chegou depois, assista a nossa live, compartilhe no que diz respeito ao artigo 1120 da portaria que fala daqueles que recebem, tá certo? Daqueles que recebem o piso. Vou repetir aqui para vocês, porque é só para vocês ficarem cientes que a gente já deu uma fala, mas eu vou trazer porque teve muita gente que chegou aqui agora. Gente, só para finalizar, o artigo
a 1120 da portaria do governo federal, do Ministério da Saúde, diz o seguinte: o cálculo do valor a ser transferido para cada ente federativo. E aí ele diz: coleta de dados dos entes e estabelecimentos elegíveis, de que trata o artigo 1120b, quanto aos profissionais. Aí vem aqui algo que me deixa amedrontado. Quanto aos profissionais de enfermagem com vínculos trabalhista ou servidor público. Então, esse vínculo trabalhista ou servidor público está me deixando preocupado. Vínculo trabalhista, servidor público e contratados. Não sei se deveria vir assim. Mas quando diz vínculo trabalhista, no meu entendimento, são pessoas que têm vínculo no trabalho, que são pessoas que trabalham, aspas, em regime de CLT, pessoas que trabalham em uma OS que presta serviço SOS ao governo, que são contratadas pela OS e financiadas pelas prefeituras e pelos estados. Aí nós temos aí a PB Saúde aqui na Paraíba, nos estados aí afora devem ter também. Nós temos a EBSER, que teve pifiamente 143 profissionais que tiveram R$ 143 em sua folha de pagamento referente a essa questão dessa parafernália desse piso nacional da enfermagem, que não é piso, tá certo? Não é piso, é uma parafernália, é um pseudo-piso, não é portaria ou porcaria, não sei, porque a coisa está assim emboloada, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer para os senhores e as senhoras. Isabel Costa, pessoal, tá me dando um moral, hein, cara? Uma hora dessa, 10h14, tem uma galera massa aqui comigo, eu agradeço demais. E a gente pode voltar, como você sabe, a qualquer momento, com informações, com algo que vale a pena, e tudo isso com a minha fala e a minha opinião para você, tá certo? Antes da gente botar uma musiquinha, deixa eu mandar um abraço para Isabel Costa, Jéssica Pedrosa, futura veterinária, meu abraço para você, minha querida, feliz por você. Jordana Lopes, Suene Alves foi aqui que estudou comigo em Campina Grande, meu abraço para você, se for, meu abraço. Francisco Daniel, Fátima G. da Silva, Alexson Valério, Luiz Panda, Rosélia Nóbrega, Luiz Oriente, Sandro 0421, William Ianson, Israel Uchoa, blog do Ronaldo Gomes, também está com a gente, tá certo? Uma galera bem massa está com a gente. E, gente, é o seguinte, vamos ficando por aqui, valeu? Abraço para todos, fiquem com Deus, a gente se vê que eu tenho que fazer. Tchau!